Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a lei de Gauss com mais um exercício. Então aqui está. Calcular o campo elétrico produzido por um plano infinito carregado com uma densidade superficial de carga σS dada em coulombs por metro quadrado. Aqui está o plano infinito com as suas cargas. Então a primeira coisa que eu coloco é a configuração dos campos, do campo elétrico. Pela simetria, o campo elétrico tem exatamente esse formato, é perpendicular à superfície para os dois lados da superfície. Tá? E eu tenho que aplicar a lei de Gauss. A superfície que eu vou escolher como superfície gaussiana é um cilindro com área da base superior S1, da área do topo, na verdade, área da base S2, uma superfície lateral S3, e eu estou supondo, ainda que não seja obrigatório, que a altura para cima da placa seja igual à altura que eu tenho para a placa, para manter completamente simétrico. Tenho aqui também a configuração do campo elétrico para cima, campo elétrico aqui para baixo, e tenho também os vetores perpendiculares à área, o dA1 da superfície do topo, tá? Os vetores são paralelos. Na superfície lateral, o campo elétrico é paralelo à superfície lateral, ou seja, perpendicular ao dA3, e aqui embaixo tem essa configuração. Tá? Então eu vou aplicar a lei de Gauss, então a gente já viu a lei de Gauss algumas vezes, tá? Que é a carga total dentro da superfície gaussiana. E aqui é o fluxo elétrico total através da superfície gaussiana. Bom, eu vou quebrar esse fluxo através dessa superfície fechada com uma soma de três fluxos. Um deles através da superfície S1, que é o topo do cilindro, aqui está. Outro da base do cilindro, S2, e outro da superfície lateral. Mas como a gente verificou, na superfície lateral, o campo elétrico é tangente à superfície lateral. Ele não atravessa, logo o fluxo do campo elétrico através da superfície lateral é nulo. De outra maneira, E3 e dA3 são perpendiculares, o produto escalar é nulo. Então esse termo aqui ele já se anula, certo? Então só restam os outros dois. Estão aqui reescritos, tá? Mesma configuração. Bem, tem algumas outras considerações que eu vou fazer. Primeiro, tanto no topo quanto na base, no topo S1 quanto na base S2, são as bases do cilindro, eu tenho que E e dA são paralelos. E o produto escalar de vetores paralelos é simplesmente o produto dos seus módulos. Então, e ainda mais, o campo elétrico ele é constante, que pela simetria ele não varia sobre a base, então ele pode passar para fora da integral. Então aqui, esse produto escalar vira produto de módulo e o módulo do campo elétrico pode ir para fora da integral. Já tem um passo adicional aqui, tá certo? Então a expressão ficou mais simples. Também estou supondo que o meio é homogêneo, o epsilon também é constante, também foi para fora da integral, assim como o campo elétrico. Eu sei que tanto S1, essa área, quanto S2, essa área, corresponde à área da base do cilindro, certo? Independentemente do valor. Nem precisaria ser um cilindro com base circular, qualquer cilindro levaria a mesma resposta final. Então eu estou chamando aqui de A área das bases do cilindro. Tá? Como esse plano corta o cilindro na metade de sua altura, como eu tinha falado antes, por simetria eu tenho que o campo E1 aqui para cima é igual em módulo ao campo E2 aqui para baixo. Então E1 aqui é igual a E2 e essas integrais aqui correspondem a A. Sei também que o que tem de carga dentro da superfície gaussiana? É a carga dentro dessa superfície aqui, no meio do cilindro, que tem uma determinada área A e tem uma densidade de carga σS. Então essa é a carga total contida dentro da superfície gaussiana. Substituindo tudo isso nessa expressão, eu tenho que epsilon vezes E, já que o E1 e E2 vale E, vezes a área da base do cilindro, A, é igual a epsilon vezes E vezes a área da outra base, que é igual, vezes a carga, que é σS vezes A. Então a gente observa aqui que o A corta, né? Então independe do formato da base do cilindro, e eu tenho que o meu campo elétrico é a densidade superficial de carga σS dividido por 2S. Então, por conta da simetria, foi bastante simples obter o campo elétrico. Fazendo integração usando outros métodos, seria bem mais complicado de chegar à mesma resposta, mas seria possível também. Tá? Até agora a gente estudou a lei de Gauss na forma integral, a gente só vê integrais aqui, válidos numa determinada região do espaço, num determinado volume. Mas é interessante conhecer também a lei de Gauss na forma
local, na forma diferencial, que vale num ponto, em cada ponto do espaço. Então aqui eu tenho uma superfície fechada S, que delimita um volume V. Indiquei aqui o campo elétrico, a densidade de fluxo elétrico D, e o vetor dA, normal à superfície. A gente sabe que o fluxo é igual à carga. O fluxo é a integral de superfície de dDA, e a carga, se ela não for constante, é a integral de volume da densidade volumétrica de carga dentro do volume, certo? Bom, é uma igualdade, aqui tem igualdade. Se eu dividir, fluxo é igual a carga, se eu dividir ambos pelo volume dessa superfície arbitrária, dividindo pelo volume, vai continuar sendo uma igualdade. E antes eu tinha fluxo igual a carga, agora eu tenho que fluxo por unidade de volume é carga por unidade de volume. Então, fluxo por unidade de volume, e eu quero essa relação válida num ponto do espaço. Para ter essa relação num ponto, eu tenho que fazer esse volume ser cada vez menor, até que eu se feche em torno de um único ponto. Então, eu faço o volume tender a zero. Se eu fizer o volume tender a zero, a igualdade permanece. Aqui está, e eu tenho, então, o limite de V tendendo a zero de fluxo por unidade de volume é igual a carga por unidade de volume. Ora, para quem conhece cálculo vetorial, o fluxo por unidade de volume corresponde ao divergente do campo vetorial. E aqui, então, o lado esquerdo corresponde ao divergente do campo D. E o lado direito é carga por unidade de volume em cada ponto. Carga por unidade de volume em cada ponto é a densidade volumétrica de carga. Então, aqui eu obtive a lei de Gauss em sua forma local ou diferencial. O que diz a lei de Gauss na forma integral? Fluxo é igual a carga. O que diz na forma local? Fluxo por unidade de volume é igual a carga por unidade de volume em cada ponto. O divergente pode ser representado também utilizando o operador nabla, se preferirem. Em coordenadas cartesianas, eu tenho que ddx, ddy mais ddz igual a ρ, certo? Quem tiver dificuldade, ou não se lembra muito bem de cálculo vetorial, tem um mini curso aqui no canal especificamente sobre cálculo vetorial, com vários exemplos, com interpretação física. Eu poderia ter chegado na forma local de outra maneira? Poderia, utilizando o teorema da divergência, mas um teorema do cálculo vetorial. Então aqui eu estou começando o mesmo problema, aqui está o fluxo, e estou recapitulando aqui o teorema da divergência. F é um campo vetorial genérico, aqui eu tenho o divergente desse campo vetorial. O que estabelece o teorema da divergência? Em palavras, o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície fechada é igual à integral da divergência desse campo vetorial no volume delimitado pela superfície. É o que diz, tá? Como eu falei, no mini curso de cálculo vetorial tem essa dedução e essa interpretação física e matemática do que significa isso. Tá? No caso, se eu escolher como vetor F o meu vetor D, densidade do fluxo elétrico, eu tenho que FdA, então é o dA, é igual ao divergente de D vezes dV. Então isso daqui é o fluxo elétrico, calculado tanto pela integral de superfície quanto pela integral de volume. Isso é o fluxo elétrico e a gente sabe que isso é igual à carga. E a carga é uma integral de volume da densidade de carga. Então, se eu comparar olhando aqui para essa igualdade, como o meu volume é absolutamente arbitrário, tá? Essa igualdade só se verifica quando os integrandos forem iguais. Então, divergente de D igual a ρ. Mais uma vez, eu cheguei na forma pontual da lei de Gauss, ou da outra maneira que ela mostra que o divergente é fluxo por unidade de volume. São maneiras equivalentes, que significam a mesma coisa e levam ao mesmo resultado. Certo? Vamos ver um exercício. Então, exercício 4. Seja um vetor D, 4xy mais, etc., não vou ler tudo aqui, é um vetor D, que depende das coordenadas espaciais, dado em nanocoulombs por metro quadrado. Certo? Obter a densidade volumétrica de carga no ponto 011, que gerou justamente esse campo, essa indução elétrica aqui, essa densidade de fluxo elétrico. E também calcular o fluxo elétrico através da superfície do paralelepípedo definido por x entre 0 e 2, y entre 0 e 3, z entre 0 e 5. Então aqui está o paralelepípedo, já desenhei aqui, é para o item B,
Vamos calcular primeiro o item A. Como calcular a densidade volumétrica de carga? Vou partir da lei de Gauss. Como eu quero num ponto, vou partir da lei de Gauss da forma local ou pontual. Divergente de D igual a ρ. Como calcular o divergente de D? A gente já viu. Eu tenho que calcular as derivadas em relação às coordenadas espaciais e somar. Quanto vale d dx? É a componente x do vetor d, é 4xy. Quanto vale d dy? É a componente j, aqui está. E quanto vale a componente k, a componente z? 4yz. Então eu tenho que calcular essas três derivadas, é bastante simples. Quanto vale a derivada desse termo em relação a x? Esse primeiro aqui, ó. 4y. Quanto vale a derivada de dy em relação a y? dy não depende de y, depende só de x e z. Logo, a derivada é zero. E quanto vale a derivada de dz em relação a z? Vale 4y. E aqui, então, eu obtive a densidade volumétrica de carga em função do espaço. Nesse caso, ela depende apenas da coordenada y. Então, em qualquer ponto, eu posso calcular o valor da densidade volumétrica de carga, e no item A pedia no ponto 0, 1, 1. 0, 1, 1, o y tem coordenada 1, certo? Logo, o ρ vale 8 vezes 1, vale então 8 com a unidade, né? Nanocoulomb por metro cúbico, certo? Nanocoulomb por metro cúbico. Lembrando que D é dado em coulomb ou nanocoulomb por metro quadrado, quando eu derivo em relação ao espaço, dá por metro cúbico. E ρ é por metro cúbico, a densidade volumétrica. Então, o item A foi bastante simples. Vamos calcular o fluxo do vetor D através das 6 paredes desse paralelepípedo. Tá? Então, eu tenho 6 paredes. Tenho que calcular o fluxo através de 6 paredes. Será que eu vou fazer isso? Não, não vou fazer isso. Eu vou utilizar a lei de Gauss. Por quê? Nós já sabemos da lei de Gauss que o fluxo elétrico através dessa superfície fechada é igual à carga contida dentro dessa superfície. E é mais fácil calcular a carga, que é uma integral de volume, do que calcular um fluxo, que vão ser 6 integrais de superfície nas 6 superfícies laterais dessa figura aqui. Tá? E eu tenho já a expressão de ρ, que eu obtive no item anterior, é 8y. Então, o fluxo, que é igual à carga, é a integral, bom, z varia de 0 até 5, y varia de 0 até 3 e x varia de 0 até 2. E o ρ está aqui. Quanto vale ρ? 8y. 8y só depende de y, tá? Não depende de x nem de z. Então, eu posso quebrar essa integral tripla num produto de 3 integrais de uma única variável. Tá? dz é bastante simples aqui, dx bastante simples. Só o y que apareceu aqui, o y, eu coloquei o 8 lá na frente, tá? Irrelevante. Bom, essa integral aqui é imediata, vale 5, essa primeira. Essa terceira é imediata, vale 2. Só essa daqui que dá um pouco mais de trabalho. Integral de y dy. Bom, todo mundo já viu isso em cálculo. É y ao quadrado sobre 2 e os limites desde 0 até 3. É bastante simples, tá? Uma integral bastante simples. Então, fazendo aqui, essa integral dá 3 ao quadrado sobre 2. O zero não contribui com nada, tá? Essa daqui, como eu tinha dito, vale 5, essa vale 2. E eu tenho, então, fazendo os cálculos, 360 nanocoulombs. Então, eu calculei o fluxo sem calcular uma integral de superfície, calculando uma integral de volume e aplicando a lei de Gauss na sua forma local. Tá certo? Então, é bastante simples. Na próxima aula, a gente vai ver a lei de Gauss do magnetismo. A que a gente acabou de ver agora é a lei de Gauss da elétrica. Tá bom? Até lá, então, pessoal.